Muito bom dia a todos vocês. Começando agora o 11 News ao vivo para toda a rede democrática, o Pool da Democracia e para a TVT de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos aqui. É uma reestreia e eu tenho o prazer, o privilégio de receber para esse momento meu querido amigo, professor José Geraldo de Souza Júnior, diretamente de Brasília, desse gabinete tão bonito de onde ele fala, que a gente estava comentando aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui para essa edição, essa estreia do 11 News. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, em TV aberta, estamos ao vivo também na Rádio Brasil Atual, FM 98,9, pela TV Quirimurê, na Grande Salvador, Bahia, e nos canais do YouTube, o canal do Conde, a TV GGN, nosso querido Nassif vai participar daqui a pouco aqui conosco, no canal do Prerrogativas, no canal do YouTube da TVT e no canal do YouTube da Rádio Brasil Atual. Estamos também no Twitter e no Facebook. Tá bom essa abertura? Meu querido Zé Geraldo, você gostou do Grieg, Edward Grieg, abrindo os nossos trabalhos? Foi o que me chamou a atenção, né? Essa passagem, né, do... Era um chorinho antes, né, que abria. Era um chorinho, sim. O chorinho eu vou reservar para momentos também aqui durante o nosso papo. Sim, então ficou muito bonita e também a dinâmica, né? O movimento, eu diria assim, quase que gráfico. Antes a gente diria de câmera, né? Mas agora é mais digital, né? Da abertura, que é um movimento e que combina com a música. Vai no ritmo da música, né? Exato. Sabe que, assim, eu assim, não quero me gabar, mas eu que fiz. Sim. Eu adoro fazer também essas... Eu passei ontem o dia, assim, burilando, garimpando imagens e tudo mais, e aí cheguei nesse resultado aqui, achei essa música importante. Olha, gente, vamos começar a nossa resenha. Nós temos muitas coisas para trazer para vocês aqui, informações quentes. Acabou de ser reaberta a fronteira em Gaza. Recebi a mensagem diretamente do nosso embaixador na Palestina, amigo do Zé Geraldo de Souza Júnior, o Alessandro Candeias. Recebi há 10 minutos, quer dizer, a fronteira acabou de ser reaberta. Oi? Primeira mão. Primeiríssima mão para vocês, graças ao nosso querido Zé Geraldo, que me passou o contato do embaixador. Vamos aguardar, ver se os brasileiros vão entrar nessa lista. Nós vamos falar hoje aqui também da aplicação do Enem. Ontem, no Brasil todo, 4 milhões de inscritos no Enem. Uma mensagem bonita do presidente Lula para os alunos. Não sei se o Zé Geraldo viu, mas eu vou até recuperar aqui para a gente mostrar. Ele dizendo para os candidatos uma coisa tão diferente do que foi no passado recente. Vamos começar com a fronteira reaberta em Gaza, que é o assunto mais urgente desse momento para a gente aqui. Professor Zé Geraldo, primeiro fala um pouquinho para a gente do Alessandro Candeias, que é seu amigo, do trabalho que ele faz ali na Palestina, junto ao Brasil, que é uma coisa muito bonita, né? Muito bonita, e no estilo do Alessandro, muito reservada. Ele é um personagem de fazimentos, como dizia o Darcy Ribeiro, né? Ele se expõe pouco naquilo que é a busca de projeção, de espetacularizar, né? Ele constrói possibilidades e dialoga com muita convicção, porque ele é um grande intelectual, é um doutor em economia, foi titulado na École, em Paris, sob a direção de Ignace Sachs, né? E é um acadêmico no sentido da sua formação, né? Sem contar o que... Sabe, ele quando
entrou na diplomacia, no ministério, ele escolheu como primeiro posto dele a Unesco em Paris. E você dizia, puxa, recém-saído já é o primeiro posto, é porque ele foi o primeiro colocado no concurso de ingresso. É uma pessoa muito qualificada, né? E muito discreta. Faz um trabalho notável e absolutamente confiável, porque as alianças que ele estabelece são seguras, são consistentes, né? Ele estava em Brasília de férias, a residência dele em Brasília, embora ele seja pernambucano, com a família, a esposa, que é também uma acadêmica, e a filha que está estudando em Tel Aviv, na universidade, né? Mas ele participou já imediatamente daquelas gestões, com a experiência dele de ter sido consultor diplomático, tanto no Ministério da Educação quanto no Ministério da Defesa. Então, é um construtor de redes, de pontes, de capacidade de articulação, né? E de campo, porque ele se engaja, ele está no fragor dos acontecimentos, né? Então, ele contribuiu muito para organizar aquela operação formidável de repatriamento dos brasileiros que a presidência proporcionou, sob a perspectiva de revelar um valor, né? Em primeiro lugar, a dignidade da pessoa, da cidadania, né? Depois, os negócios. A vida é primeiro do que a mercadoria, do que os negócios, né? Agora, deve ser um papel muito difícil ser embaixador junto a um povo que não tem, tecnicamente, um país para chamar de seu. Eu acho que, enfim, tem de ter todas essas qualidades que você está destacando aqui. Além disso, uma pessoa muito sensível. Ambos, ele e Ana Paula, a esposa dele, que o ajuda muito. Mas, Conde, que bom que você pôde estabelecer contato com ele. Espero que ele tenha recebido bem, né? Naquele dia de nosso programa, eu mandei o link para ele assistiu. E acho que esse esforço notável que está sendo feito para o Brasil continuar a ser um interlocutor, porque as questões diplomáticas ainda estão a exigir muita sutileza, o que a Escola de Diplomacia do Brasil pode realizar, né? Uma tradição da Escola de Diplomacia do Brasil, né? Agora, é isso que eu queria entrar aqui contigo, professor, que é o seguinte: o Lula está tendo um papel sempre de liderança nessa cena geopolítica, algumas pessoas cobrando que o Brasil corte relações com Israel, como fizeram Bolívia, Colômbia, se não me engano, o Chile não sei se chamou embaixador ou alguma coisa Chamou. parecida, mas também emitiu notas mais duras, né? Embora o Lula diga que se trata de um genocídio, não é guerra, é genocídio, o que você poderia dizer para a gente com relação justamente a esse panorama da diplomacia brasileira, que se destacou muito na ONU nesse mês de outubro, né, em que presidiu o Conselho de Segurança. Agora quem preside é a China, e o embaixador Mauro Vieira também fazendo muitas gestões em torno de um cessar-fogo, de uma pausa democrática. Eles vão trocando os nomes para ver se convencem o governo israelense do Netanyahu, que passa por uma crise, quer dizer, são muitos ingredientes. Eu queria uma leitura sua dessa, enfim, a gestão da diplomacia brasileira, o Lula e a situação em si difícil também do Netanyahu, que enfim, a população de Israel não está gostando do que ele está fazendo também, né? É verdade. Essa é uma situação muito difícil, porque ela mobiliza a nossa subjetividade do ponto de vista da tomada de posição e de ser propositivo no tocante
aos valores que estão em causa. Por exemplo, quando se coloca, né, um ingrediente genocida nesse processo, e depois, quando se expõe, né, as consequências das ações do ponto de vista de que, aparentemente, essa é uma ação que sacrifica crianças, nós nunca vimos em nenhum episódio, por mais dramático que seja, a tolerância com o fato de que as vítimas preferenciais desse confronto estão sendo as crianças. Né? O Gaza está se transformando num cemitério de crianças. Né? Então, é muito difícil que a nossa subjetividade nos mobiliza para uma tomada de posição que seja radical, né? Quer dizer, denunciar aquele que aparentemente é o indicado como o que provoca os danos mais letais. Mas, do ponto de vista institucional, é preciso uma certa moderação, prudência, atitude mediadora para poder jogar algum papel que, ao invés de traduzir sentimentos, traduza também razões que transformem a realidade, que proporcionem transformar a realidade no sentido de superar a crueza do momento do conflito, que é sangrenta, uma crueza sangrenta. Né? Então, eu acho que ontem mesmo eu vi, por exemplo, acho que foi um jornalista, que é até seu amigo, cobrar do ministro dos Direitos Humanos uma posição semelhante a essa que você... Breno Altman. Né? Breno Altman, claro. Né? O ministro, há pouco, no encontro que tivemos no Rio de Janeiro, no IAB, onde ele recebeu o título de membro benemérito do Instituto dos Advogados Brasileiros, dizia que hoje mais importante do que ser antissemita é ser anti-antissemita, né? Quer dizer, aponta para uma questão que, no subjetivo, nos coloca, né, sob a perspectiva de posições que externalizem as nossas emoções e nossos sentimentos. Quer dizer, Conde, que depois do nosso último programa, em que eu procurei combinar essas coisas, né, falando da minha objeção ao terrorismo, seja de que procedência for, reivindicando que essa tensão se resolva pelo direito internacional para que a civilização não entre na deriva dos processos do próprio conflito, discutindo, né, que quem tem muita força tem que ter muita capacidade política para fazer a gestão dos seus interesses e, portanto, a força não está na violência, está na diplomacia, está na política, está na capacidade de articular. Né? Mesmo assim, pessoas próximas de mim acharam que meu discurso tinha sido antissemita. Pois é, eles enquadram tudo agora, né, nesse rótulo, né? Isso é muito perigoso, né? Eu acho, porque é uma espécie de transferência de leitura de uma realidade que tem que ser confrontada. E isso requer que você faça análises críticas do processo, que é o que eu procurei fazer, no sentido de dizer que, se não fosse o descumprimento de todos aqueles acordos, né, de todas aquelas perspectivas de integração das duas áreas que estão tão conflagradas, né, e certamente dos impasses subjetivos, o ódio que está inscrito nesse processo, né, pensando no que Glucksmann fala sobre o discurso a própria Hannah Arendt, né, lembra que ela própria, estudando esses efeitos, sobretudo no caso de Eichmann, em Jerusalém, ela foi criticada pela comunidade judaica porque teria sido, vamos dizer, leniente com aquilo que é a grande causa do povo e uma causa... Em suma, eu acho que no processo, para pensar o espaço que a gente está, o mundo se divide entre apocalípticos e profetas. Né?
Então, eu acho que o presidente Lula e a diplomacia brasileira estão certos. Eles criticam o terrorismo, mas não denominam os sujeitos do terror, porque o terrorismo deriva da própria realidade, da experiência que está sendo vivida. Ele se expressa nos dois lados do conflito. E ele agudiza o conflito, ele não Aliás, resolve. um grande professor também de Relações Internacionais da FGV, que é o Salem Nasser, escreveu Assim, um artigo na Folha de São Paulo, já faz aí, acho que, quanto tempo? Uns 20 dias, né? Porque o conflito está chegando agora a um mês, né? Hoje é dia 6 de outubro, amanhã completa-se um mês. E diga-se de passagem, a guerra na Ucrânia indo para 1 ano e 8 meses, né? Olha só como esses conflitos se arrastam, e muitos analistas dizem que esse também, ali no Oriente Médio, pode se arrastar, inclusive escalar. Mas ele disse exatamente o que você está aqui reiterando, professor, que o Estado, se chamar o Hamas de terrorista, então nós temos de pensar também no Estado de Israel nesses sim, mesmos termos. Quer dizer, e que não tem nada a ver com os judeus, com o judaísmo, claro, o respeito à aspiração histórica de um povo de ter o seu espaço vital, o seu território, o seu lugar de identidade civil e política. Aliás, o que muitos judeus, inclusive em Israel, têm procurado demonstrar do ponto de vista de exercitar a crítica interna, né? E escapar daquilo que se toma como uma espécie até de cinismo, que não importa a cor do gato, desde que ele caça rato, não é isso? Não é bem assim, você tem que saber que há um custo ético num processo que quer ser civilizatório. Então, eu diria assim que a posição brasileira é muito correspondente à experiência histórica da diplomacia brasileira, que no caso de Israel, ela é nativa desse processo, porque sabemos que foi a presença de Oswaldo Aranha na presidência, na Secretaria-Geral da ONU, né, que mediou muito o processo de reconhecimento de um território para representar a presença política de Israel no mundo como um Estado nacional, né? Então, a presença brasileira é fundamental, mas como é que você pode exercitar um papel de mediador e de formulador de políticas se você toma posição que já condena uma das partes, né? Eu acho que a condenação não é o ponto de partida da discussão para superar a crise. O ponto de partida é a recuperação da agenda de reconhecimento do que são os direitos dos dois grupos, o palestino e o israelense, né? Não vou nem dizer judeu, porque também não vou classificar dentro dos recortes palestinos as suas várias confissões. Por exemplo, agora mesmo vi uma frase de um palestino dizendo assim: quando chegará a nossa vez? E são palestinos cristãos, não são palestinos islâmicos, são palestinos cristãos, não é isso? Então, há muitas variantes aí, e acho que o governo brasileiro age tão bem, e é por isso que eu diria, né, que, inclusive, com maior ou menor adesão àquilo que o Brasil tem proposto, com maior ou menor relevância que países potência, Estados Unidos, por exemplo, atribuem a que o Brasil tem sugerido, com algumas possibilidades de represália que possam estar nesse processo, a exemplo da retenção dos brasileiros de Gaza para a saída pelo corredor de refúgio, né? As posições do Brasil e são expressas no discurso oficial do embaixador Mauro Vieira, do chanceler, né, são as que estão pautando o debate. São elas que estão pautando o debate. O mundo todo. Inclusive, a gente lembrou, desculpa te interromper, Zé Geraldo, mas já interrompendo, né? A gente lembrou que quando o Lula deu aquela entrevista à revista Time, nos Estados Unidos,
antes de ser eleito, muito antes, logo depois que ele saiu da prisão. Quer dizer, logo depois não, porque ainda demorou um pouco até chegar na guerra da Ucrânia. O que ele falou da guerra da Ucrânia começou a pautar o entorno dessas discussões, inclusive fazendo pressão ali no governo dos Estados Unidos e nos países europeus também, porque o Lula é muito respeitado no mundo inteiro, sem dúvida nenhuma. Né? E as posições dele são muito precisas, porque elas não envolvem apenas localizar questões no incidente em curso, a questão da israelense e palestina, mas é a própria configuração da ONU, o discurso dele na ONU. Você lembra, né? Ele advertia que a organização tem que se modificar para poder dar conta de lidar com esses problemas, que no contexto mais recente dela tem dado ênfase não a encaminhamentos internacionais no sentido do que representa aquele colegiado, mas multinacionais no sentido dos interesses econômicos, estratégicos e, ao mesmo tempo, financeiros que estão na base do drama que a gente vive atualmente nos conflitos que estão espalhados mundo afora, aí na Ucrânia, na Palestina, na África, né? O drama da África está a explodir. Então, eu acho assim que o Brasil está agindo muito corretamente e ele está sendo o formulador da pauta desse debate. Mesmo quando, por exemplo, depois do veto dos Estados Unidos isolados, né, com todos os demais interlocutores apoiando a tese do cessar-fogo, do corredor humanitário, a tese da cessação do conflito por mediação do direito internacional e de retomada dos acordos que foram construídos. Esse povo ganhou o prêmio Nobel por construir esses acordos. O Yasser Arafat e o seu parceiro israelense ganharam o prêmio Nobel da Paz. Né? Esses acordos foram uma experiência diplomática importante. Né? Os Estados Unidos assumiram o discurso como se fosse seu, iniciativa sua, né? Quando ele foi colocado na mesa pela diplomacia brasileira. Os Estados Unidos têm um complexo também de vira-lata lá, vamos combinar, né? Eles também têm isso, eles se apropriam. Professor, deixa eu só fazer aqui uma pausa democrática. Estão falando tanto em pausa humanitária, vamos fazer uma pausa democrática. Eu quero trazer a participação do público aqui no bate-papo, estão participando intensamente. Pedir para vocês que estão nos acompanhando pela internet para dar o like para a gente aqui, para se inscreverem em nossos canais. E eu coloquei aqui no rodapé, viu, Zé Geraldo? Coloquei a mensagem ipsis literis que eu recebi do Alessandro Candeias no WhatsApp. Ele dizendo aqui, vou ler para vocês, importante a gente atualizar, porque essa é uma notícia urgente, né? A fronteira foi reaberta agora, ele diz. Aguardamos agora que os brasileiros entrem na lista de autorizados. E ele termina: os feridos foram transportados para a fronteira pela Cruz Vermelha, Crescente Vermelho. E o Alessandro também me mandou alguns vídeos, também primeiríssima mão, vou mostrar já para vocês, mas antes eu quero ler aqui os comentários de vocês no nosso bate-papo. Edson Antunes está aqui, redação Enem eliminou os filhos dos bolsominions. Vamos falar do Enem? Quero muito falar do Enem com o professor Zé Geraldo. Vânia, estamos aqui contigo, Conde. Luiz Cross. Amo o professor Zé Geraldo Júnior, suas teses são sempre certas e favoráveis aos mais necessitados e marginalizados por essa sociedade vil. De Bicas, Minas Gerais, aqui eu recebendo a solidariedade, porque eu estou iniciando um novo ciclo aqui com esse novo pool democrático de canais. Ana Lúcia, aqui com o Conde, obrigado, querida. Um beijo grande para vocês, obrigado pelo carinho. Gilvan Santos, Zenit Siqueira, me desejando sucesso aqui, obrigado. Sônia Barbosa, muito sucesso, Condão, que maravilha. Bruna Moraes,
Vale a pena um dia para falar sobre o tema da redação do Enem, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O Enem, com os temas de redação, ele praticamente, depois eu volto aqui no bate-papo, ele faz um trabalho, assim, você sabe que eu fui corretor de redação do Enem, Zé Geraldo, durante 10 anos. Eu amava corrigir redação do Enem. Eu era um dos raros, porque, em geral, o professor de português, né, não gosta muito, porque acha que as redações são mal escritas. Eu, como eu sou linguista, eu via fenômenos e mais fenômenos de linguagem ali, absolutamente geniais, assim, todos muito inspiradores para você pensar as questões da língua viva e da escrita viva. Papel do Enem no Brasil, fala um pouco para a gente, vamos migrar agora para o assunto Enem, depois a gente volta também para as questões internacionais. Você, como ex-reitor da Universidade de Brasília, creio eu não sei, mas deve ter tido participação relevante na formulação e na concepção do Enem, ou não? Sim, claro, o Enem foi praticamente construído pela Universidade de Brasília na perspectiva do seu antigo CESP, aquele centro de formação e de certificação, que ainda é um organismo da Universidade de Brasília, né? E em colaboração com o INEP. Nós realizávamos o Enem. Eu, como reitor, inclusive, na primeira grande edição do Enem, fui acompanhar em São Paulo, a partir da gráfica que produzia o material, né, o desencadear da operação de distribuição do material, que é uma operação concertada com o Exército, conduzindo para seus armazéns especiais, né, os comboios com o material para depois os Correios distribuírem esse material na logística é uma das operações mais grandiosas do Brasil do ponto de vista da logística, da distribuição e da garantia de que no país todo os milhões de candidatos possam, com segurança, ter acesso ao seu processo, né? Eu queria distinguir duas dimensões. A primeira é essa que você acabou de mencionar, do processo de inteligência que cerca a produção do exame, o banco de questões, as questões que são elaboradas, a redação como um fundamento, né? Imagine, vai ser o único lugar em que o ChatGPT terá dificuldade, porque ali não adianta ativar o aplicativo, você tem que exaurir seu cérebro para construir inferências que têm a ver com discutir a sua realidade, como essa, né? Notável, de tirar do invisível o trabalho reprodutivo, né? E mostrar, né, que o cuidado é uma dimensão ética da própria forma de construir com dignidade o social, né? E algo que tem que ser valorizado do ponto de vista daquilo que a retribuição deva alcançar, do ponto de vista dos fundamentos de uma economia que seja emancipatória, que seja capaz de construir liberdade, como dizia o Amartya Sen, né? E que, portanto, é uma economia que garanta a ativação daquelas capacidades que nos dão liberdade. E uma delas é tirar, né, do anonimato, do invisível, do subalterno, do reduzido, do inferiorizado, o trabalho do cuidado, o trabalho da mulher, né, que, em geral, está nessa condição. Então, o trabalho de construir os fundamentos, né, que ativem, né, a capacidade imaginativa e resolutiva da nossa inteligência para nos confrontarmos com problemas que dizem respeito à nossa realidade e à nossa sociedade. O Enem faz isso. Depois, a técnica de produzir esse material com as teorias, né, de respostas que não sejam
respostas pré-inscritas em gabaritos, mas que representem capacidade de assertividade, de sair, né, daquele modo gabaritado, né, do acerto. Desculpa, eu acho a concepção da prova do Enem como um todo, em particular da redação, eu acho uma obra de arte. As pessoas dizem que eu exagero, mas porque ela abarca a heterogeneidade socioeconômica e também, por que não dizer, acho que ética também do Brasil, né? Porque abarca isso, e a grade de correção, ela é democrática, ela é muito democrática. Ela exige, por isso que muitos corretores ficavam inseguros, porque eles não entendiam isso, porque é uma inovação, né? Eu acho que é uma coisa que o Enem trouxe. E foi considerado, pelo menos durante, não sei, duas edições do Enem, chegou a 10 milhões de inscritos. Essa teve 4 milhões, como um dos maiores vestibulares do mundo, se não o maior, porque a China tem também um vestibular muito grande, só que ele é feito separadamente. O Enem é feito num domingo, agora em 2, né? Então, é uma operação que exige extrema capacidade, inclusive logística também, de segurança e tudo mais. O Brasil, enfim, o Brasil é essa potência, né? E além disso, Conde, eu me lembro, na época dessa fase nova do Enem, como reitor, eu instalei na UNB todo um suporte para a base de coordenação desse processo, inclusive com um gabinete para o ministro da Educação, o ministro Haddad, na época. E aquilo que a gente procurava conversar do ponto de vista dos fundamentos desse processo. Por exemplo, embora ele seja feito num só dia, por uma questão de logística e de programação, para efeito de etapas seguintes, do ponto de vista da inserção dos alunos. Mas ele aspira a poder ser feito de modo permanente, porque ele é um sistema que não precisa ser configurado na sua equidade por um único tipo de prova feito no único momento para todas as pessoas. O modelo de elaboração de provas permite que você possa fazer de maneira escalonada. Perdeu hoje, faz amanhã. Teve problema no presídio para poder aplicar a prova, faz no outra semana, porque os elementos comparativos de equivalência do ponto de vista do resultado que seja escalonável dos alunos, não se perde com isso, porque o sistema integra, né, os resultados, independentemente da diferença de momento em que você faz a prova ou você resolve as questões, né? Então, isso é um aspecto fascinante que mostra essa capacidade da teoria de elaborar, né, requisitos de verificabilidade de competências comparadas para efeito de hierarquizar possibilidades, sem que o grau de comparabilidade se perca se você até fizer prova de outro tipo, ou no outro dia, ou com outro calendário. E a outra coisa que é notável, e uma vez até conversei com o ministro Haddad para ele fazer uma cerimônia de reconhecimento e homenagem com certificados de mérito para todos aqueles coordenadores, gestores do processo que tivessem feito o que era a alma do Enem, né? Não é sucumbir aos problemas e às dificuldades, é ser capaz de resolvê-las. Me lembro numa situação, notícia de grande repercussão em telejornais de horário nobre, de grandes emissoras, os dados que poderiam levar a uma concepção de fracasso. O Enem foi feito numa escola improvisada porque
fotografia e tudo, né? Uma inundação obrigou a que a prova fosse feita com alunos chegando até a sala numa pinguela improvisada por carteiras de escola, da aula, da escola, né? Nós fomos ver a questão. Na noite daquele dia, abriu-se inadvertidamente as comportas de uma represa que inundou. Então, um fato muito imprevisível. Aquelas carteiras não foi um improviso, foi uma solução. A professora correu ao prefeito de madrugada para fechar a comporta, correu para a escola, improvisou a ponte para que os alunos chegassem e construiu condições para que eles pudessem realizar a prova. A notícia era de fracasso, a realidade era de sucesso. A notícia era de incompetência, a realidade era de altíssima sagacidade para poder realizar um problema. O Enem proporciona isso, essa capacidade gestora que as equipes que o preparam... Olha isso que você está me dizendo. Um dos mais notáveis linguistas brasileiros, o Gustavo Conde, redator de prova de redação, corretor de prova de redação. Olha. E eram os nossos melhores professores, os que se incumbiam de produzir, né, a elaboração e a solução das provas. O Enem é uma experiência única. Eu falava para o ministro, ainda não foi contada a sua história. Não foi contada a história, precisa ser contada, e eu quero contar parte dessa história. Uma experiência, assim, absolutamente fantástica, participar de uma banca de correção. Imagina, professor, a gente ia para um prédio em São Paulo, em geral, na Avenida Paulista, ali na Brigadeiro, um prédio que era vazio, evidentemente, 3.000 professores do Brasil inteiro corrigindo 6 milhões de redações. Você entendeu? Eram 200 redações por dia e aquela movimentação, né? Inclusive a questão da humanidade, de você se encontrar com professores, enfim, professores de literatura, com linguistas, das áreas da linguagem. É uma coisa absolutamente espetacular. Olha, o Boaventura já está aqui no bastidor. Ah, meu Deus! E eu já vou colocá-lo. Põe ele. Eu vou colocá-lo aqui, porque, enfim, olha o prazer que a gente tem. Olha o Boaventura chegando. Puxa vida, só o Conde para nos colocar na mesma sala agora, hein? Olá, Geraldo. Tudo bom? Deixa eu colocar a gente assim um pouquinho. Deixa eu colocar o Boa aqui em cima. Vou ficar aqui embaixo. Boaventura Souza Santos, é uma felicidade muito grande. Que bom vê-lo conosco aqui, com esse sorriso. Sempre um sorriso que significa a satisfação de estar entre o amigo Zé Geraldo e muito honradamente também me considero seu amigo. E ao mesmo tempo da preocupação. Olha só quem chegou aqui também, ó. Luiz Nassif já está chegando aqui também. Tudo bom? Tudo bem? Obrigado. Uma nova jornada para todos nós aqui no 11 News. Nassif, bem-vindíssimo aqui. O Nassif aqui é o dono da casa aqui também. E eu quero... já que eu acabei de colocar o Boaventura aqui na nossa tela, deixa eu passar a palavra para ele, depois para o Nassif. Boaventura, nós recebemos a notícia agora há pouco aqui do embaixador brasileiro na Palestina, o Alessandro Candês, de que a fronteira em Gaza foi reaberta, a fronteira com o Egito, e estamos aguardando aí se os brasileiros vão entrar na próxima lista de repatriados, né? Como é que eu queria que você falasse assim, em linhas gerais, dos últimos momentos, últimos acontecimentos aí desse conflito que envergonha a todos nós, envergonha a humanidade. Boaventura Souza Santos, conosco. Olá, meus queridos amigos, olá, o Zé Geraldo, Luiz Nassif, o Conde, muito obrigado por estar convosco nesta altura tão difícil, enfim, para o mundo em geral e naturalmente é um dia realmente aziago. Aliás, hoje morreu um dos grandes filósofos, ontem, aliás, morreu um dos grandes filósofos da América Latina, talvez um dos maiores realmente do século passado e deste, que é o professor Henrique Dussel,
originário da Argentina e que vivia há muitos anos no México, de modo que registro esta nota de pesar por esse grande intelectual que foi Henrique Dussel e a sua filosofia da libertação, que tão importante foi para muitos de nós. Pois, quanto a isto, a propósito de libertação, não é? Eu devo-lhe dizer, Conde, que para mim a sensação mais simples e mais direta, eu só estou à espera quando as ordens de prisão para Netanyahu são emitidas pelo Tribunal Penal Internacional. É só isto. Eu sei que o presidente do tribunal esteve na fronteira, que está agora, que se abriu, conhece a situação. Foi ele, aliás, que agilizou de uma maneira surpreendente para muita gente no mundo o mandado de captura para Vladimir Putin por causa da guerra da Ucrânia. E eu pergunto agora o que é que falta neste momento, com crimes contra a humanidade cometidos, genocídio cometido neste momento, o que é que falta realmente para que o mandado de captura internacional seja emitido? Essa seria a notícia, digamos, que o mundo receberia, em meu entender, o mundo democrático, o mundo humano, receberia depois de todos estes dias em que nós, obviamente, aqui na Europa, de alguma maneira, limitados pela propaganda, pela guerra de propaganda que começou há muito tempo com a guerra da Ucrânia e que agora se prolonga também por aqui, mas felizmente não cortaram a voz da Al Jazeera e, portanto, nós podemos assistir aos programas da Al Jazeera e aos programas turcos também, que são importantes neste caso, e que nos ajudam a ver um pouco o que é que se está a dar no terreno, porque os enviados especiais da televisão portuguesa, claro, estão em Haifa e em Tel Aviv a analisar o drama dos palestinos, não é? De modo que é só isto que eu lhe quero dizer. Realmente a notícia é muito importante. De facto, Portugal também tem algumas pessoas que estão esperando a saída para ser repatriados. Há 6 portugueses, não é muita gente, mas basta uma pessoa, obviamente. Mas, obviamente, a mim o que me preocupa são aqueles que não podem sair, aqueles que vão ficar e que estão a morrer realmente desta forma que nós sabemos, não é? O Ventura Sousa Santos aqui no 11 News. Luiz Nassif, meu querido, passo para você a palavra aí para fazer as honras da casa aos nossos ilustres convidados. Como é que você está? Bom, primeiro eu queria dizer que nesses momentos de desumanização, o prazer e a honra aqui de estar com 2 grandes pensadores do humanismo mais democrático possível aí, que é o Boaventura Santos e o Zé Geraldo de Souza Júnior. Agora, a questão que a gente vê, eu queria colocar para ambos, é o seguinte: quando veio a guerra da Ucrânia, a gente percebia que havia um descompasso entre, especialmente os governantes europeus e seus eleitores, talvez em função dessa desorganização do mercado de informação, com redes sociais e tudo. E com aquelas primeiras imagens da guerra, todos acharam que poderiam se voltar de novo a ter sintonia com seus eleitores, embarcando, caindo de cabeça assim, na ampliação do conflito, no delendo da Rússia, mesmo a gente sabendo que era impossível vitória da Ucrânia, era impossível destruir a Rússia, e mesmo sabendo que com o tempo haveria depois todos os problemas econômicos posteriores sem digamos, o impacto inicial da guerra. O que pode acontecer com essa questão da Palestina, com as reações que estão ocorrendo em todas as capitais europeias, com a mudança geopolítica hoje, que foi muito bem lembrado outro dia pelo embaixador Marcos Azambuja, numa entrevista que deu para o GGN, o fato hoje de você ter populações imensas de turcos, árabes, palestinos nas principais nações europeias. Qual vai ser o desfecho desse embate, já que Israel, mesmo sem Netanyahu, não aceita a ideia dos 2 países? O que vai dar para a humanidade, digamos, as lições aprendidas aí? Quem vai primeiro, Boaventura ou Zé Geraldo?
Eu já falei bastante, deixa o Boaventura falar. Vamos ouvir o Boaventura, depois o Zé Geraldo fala, então. Vamos lá, Boa. Bom, eu acho que isto realmente é bom o Luís Nassif ter chamado a atenção para a continuidade destas duas guerras, digamos assim, aqui do ponto de vista da Europa, a guerra da Ucrânia e agora a guerra em Gaza, não é? Na Palestina. Há realmente uma grande continuidade, sobretudo porque em ambos os casos nós vemos um alinhamento total, diferenciado, mas que devo depois especificar, um alinhamento da Europa com os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm uma estratégia, obviamente, como tem a mesma estratégia que têm na Europa para não permitir a paz na Ucrânia, que foi possível logo, pouco depois da guerra ter instalado a possibilidade, através da intermediação turca, e ela foi impedida pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, exatamente pela mesma razão. Os Estados Unidos estão por detrás, neste momento, de não haver um cessar-fogo. Por mais que digam, estão a apoiar incessantemente esta guerra, desde que seja uma guerra contra a Palestina e não uma guerra regional. Portanto, a força toda que colocam ali é uma guerra que eles controlam. Eles controlam a guerra da Ucrânia, neste momento, completamente controlada por eles, e querem que a guerra da Palestina seja também controlada por eles. Não pode ser, obviamente, controlada por eles se entrar o Egito, se entrar, obviamente, o Irão, se entrar a Síria, se entrar em outros países. E daí, realmente, esse poderio de guerra que os Estados Unidos colocaram imediatamente no Mediterrâneo Oriental para evitar qualquer expansão. E, portanto, tal e qual como nós vimos aqui na Ucrânia, eles querem que a guerra fique num sistema que eles possam controlar. E, obviamente, a lógica da Europa tem sido a mesma subserviência. A mesma subserviência em relação aos Estados Unidos foi agora a mesma em relação à Palestina. Mas é diferente, porque o senhor vê que, neste momento, aquilo que nós dizíamos é que não havia Europa, a Europa estava a colapsar precisamente por não ter uma política externa digna e autónoma, ou relativamente autónoma, em relação aos Estados Unidos na guerra na Ucrânia. Agora vê-se que não tem, de maneira nenhuma política externa, porque vê a Presidente da Comissão a ir imediatamente a Tel Aviv apoiar o Netanyahu e dizer que está muito bem, que está totalmente de acordo com a política de Israel depois do ataque do Hamas, e logo desmentida por vários países da Europa que disseram, calma aí, há aqui coisas mais complicadas, e esta senhora entrou num conflito enorme, agora exatamente com o Presidente do Conselho Europeu. Exatamente o conflito entre eles é um conflito dentro da Europa a respeito desta questão, pelas razões que o Luís Nassif reparou, disse, e muito bem. O que é que acontece aqui? É que aqui a desunião da Europa vai-se notar mais, primeiro porque não podemos esquecer que a Ursula von der Leyen é alemã, e aqui temos o problema alemão, e o problema alemão é um problema complicado, o problema alemão foi quem causou duas guerras na Europa e pode vir a causar uma terceira guerra na Europa. Estou absolutamente convencido disso neste momento, não é? E, portanto, esse problema é um problema que agora tem uma agudeza enorme. E depois temos os vários interesses dentro da Europa. O Emmanuel Macron é um filho dileto da família Rothschild, tem uma posição, obviamente, que neste momento ninguém entende, proibir as manifestações em França contra a guerra que Israel está a conduzir, que é, no fundo, uma solução final em relação a Gaza. Portanto, é o desmembramento da Europa que nós estamos a assistir, é o fim da Europa como nós a conhecemos. É um bom título para qualquer livro, aliás, é o título do livro que estou a terminar, é o fim da Europa como nós a conhecemos. Ele começou com a guerra da Ucrânia e agora vai acabar exatamente com o modo como a Europa não vai conseguir resolver de maneira nenhuma esta situação, porque está a assistir a uma outra solução final, que no fundo
ela tem culpa, porque o que está a acontecer em Israel é parte do colonialismo europeu. E então, se quiser, podemos conversar um pouco depois, porque aqui está uma solução colonial em que nós estamos, e esse colonialismo é europeu e tem que assumir as suas responsabilidades e não está a assumi-las de maneira nenhuma. Privilegiados vocês que estão assistindo aqui esse evento, esse debate com Boaventura Sousa Santos, um dos maiores sociólogos do mundo, né, Nassif? Todos nós já sabemos disso há muito tempo. E o professor Zé Geraldo de Souza Júnior, um dos maiores intelectuais aqui do Brasil também. Zé Geraldo, olha, deixa eu só pedir para o público aqui, para dar o like aqui na nossa transmissão, se inscrever no nosso canal, e daqui a pouco eu vou ler comentários, estão chegando aqui muitos comentários, pagos, inclusive, que eu vou querer ter o prazer de trazer na sequência. Não sei se o Nassif quer ponderar alguma coisa antes de eu passar para o Zé Geraldo? Não, vamos ouvir o professor Zé Geraldo. Vamos ouvir o Zé Geraldo, então, sobre essa questão. Deixa eu abrir aqui o microfone do Zé. Estou comigo? Sim. Então, esse comentário do Boaventura, né, mostra o balizamento desse tema, que é um estertor de colonialismo. Coincidência que Dussel morra hoje, né? Ele que enfrentou tantos temas da decolonialidade. Pensemos o seguinte, a gente chama guerra, mas é realmente uma guerra no sentido de enfrentamento de dois combatentes, países equivalentes na sua capacidade de beligerar? Há uma desproporção de forças e uma direção de procedimento que retira essa configuração de guerra, sobretudo no caso palestino, né? Por isso que Boaventura lembra que é uma questão que envolve, de um lado, né, um acerto do próprio capitalismo no contexto dos seus objetivos na região, né? Você lembra, Conde, que eu mencionei no nosso último encontro que o Goldman Sachs é o dono do mundo. Não é que ele defina a gestão financeira do mundo e, portanto, dos negócios. É que ele traduz uma lógica de condução do processo de domínio do mundo, quando ele é capaz, inclusive, de colocar quadros na governança, por exemplo, de democratas e republicanos na direção política dos Estados Unidos. No máximo, seria uma guerra do capitalismo contra outras estratégias de construir alternativas de convivência e de realidade político-social no resto do mundo. Por isso que não é uma coisa só da tradição, da origem histórica comum, dos valores, dos sentimentos religiosos. É uma questão de um domínio econômico de uma região que, por exemplo, tem na presença de Israel como um Estado que é uma espécie de moderador, o tipo gendarme daquela região, né? Representando um papel que não é o seu próprio interesse, mas é o interesse geral da lógica capitalista naquele ambiente, né? No caso da Ucrânia, é mais no sentido estratégico, porque aí é uma guerra da OTAN contra a Rússia e contra a possibilidade da Rússia representar, né, uma contra-hegemonia na perspectiva do teatro europeu, do seu processo de atuação, né? Então, eu acho que se é assim, nós não podemos ter a ilusão de que discutir sobre a perspectiva dos sentimentos morais desse processo resolva a questão que está em causa, porque é um acerto da lógica econômica que está em discussão, né? Então, agora, o problema no contexto atual, sobretudo na Palestina,
é de que se exauriu a dimensão humana dessa discussão. Se perdeu a humanidade nessa discussão. Quando o saldo de mortos são crianças, são idosos, são desvalidos, são sobrantes, é que está em jogo uma estratégia que, por exemplo, no caso, né, aposta numa solução final, como disse o Boaventura. Não, por acaso, essa semana, um ministro do governo de Israel disse que a bomba atômica seria uma solução adequada para resolver este problema de... E um outro disse que, se são refugiados, que joguemos eles mundo afora. Se são refugiados, que joguemos eles mundo afora. Né? Então, eu diria assim, não dá para discutir esse tema somente na perspectiva de discursos antagônicos do tipo semitismo, antissemitismo, sionismo, antisionismo, ódio versus ódio. Isso é fenômeno. O que está em causa é o que se joga de força capitalista nesse processo e quais são os interesses estratégicos para segurar, né, essa nova fronteira de articulação do econômico que disputa outro campo de mercado, né? Que, no fundo, é uma guerra dos Estados Unidos contra a China. Não esqueçam disso. Se a gente chegar, a gente pode chegar nesse ponto. Deixa eu só pedir para vocês aqui licença para ler alguns comentários aqui do nosso público. Olha, Maria Aparecida Coimbra Peixoto. Estamos juntos e misturados, querido Gustavo Conde, o pessoal aqui dando muito carinho aqui para o nosso projeto. Alaide David. Bom dia, comunidade. Com direito de seguir onde você for, não te deixarei nunca. Que bonito. Opa. Isso aqui. O Nassif vai me deixar, ele já me deixou antes. Denis Rahal, Conde, grato pela qualidade das apresentações jornalísticas. A Grace Moura faz uma pergunta aqui que eu vou deixar no ar, depois a gente recupera. Professor, sendo os palestinos semitas, esse discurso de antissemitismo não é incoerente? Só um segundo, queridos, daqui a pouco eu retomo. Carlos Achete, obrigado pela colaboração. Evelina Antunes aqui também. Tânia Santana Cortes, muito obrigado. Pedro Antônio Cândido, 11 News, demais. Professor Zé Geraldo, 10. Abraços. Vivian Lee, 2 Zé indispensáveis. Geraldo e Arbex. Sandra Gomes, Gomes, é isso mesmo. Obrigado. Pedro Antônio, mais uma vez, que banca maravilhosa. Parabéns, Condão. Silvana Reis, que live, só a mão. Porra, aqui o cachorrinho. Terezinha Braga de Moraes, viva o jornalismo crítico e corajoso, parabéns, caro Gustavo Conde, estou fechada com você, todos os canais progressistas, irmanados com você, muito obrigado. André Lobo, minha módica contribuição ao canal, parabéns pelo programa. Muita gente aqui. Maria Elizabeth Rangel Silva, obrigada, Conde, por nos proporcionar esse encontro maravilhoso. Marta Mendes, bora, Conde, convidados aqui, eu não vou falar, porque o pessoal está empolgado aqui. Júlio Nunes, Conde, te achei, tamo junto, Piauí, presente. Nassif, passo para você aqui, para a gente seguir nessa... Então, é só para... Nos anos 90, eu convivi muito com um banqueiro brasileiro, Walter Moreira Salles, que escrevia a biografia dele, e as razões são banais. Ele era da minha cidade, eu queria reconstruir um pouco a história da minha cidade. E ele teve uma convivência muito grande com o capitalismo mundial na era do capitalismo familiar, antes de virar esse negócio de CEO e tudo. E muita ligação, inclusive societária e de amizade, com o Nelson Rockefeller. É interessante a gente juntar duas coisas aí da chamada geopolítica americana. O Nelson Rockefeller talvez tenha sido o grande estadista assim, do capitalismo americano. Ele, na viagem de núpcias dele, ele foi para a Índia e ficou espantado com a violência do colonialismo britânico na Índia. E ele voltou para os Estados Unidos disposto a trazer uma nova lógica aí ideológica, né? Ele achava, inclusive, que era trazer o modo de vida, o modo de negócios capitalista para os demais países. Ele achava que a América Latina, o desenvolvimento da América Latina nesses moldes seria uma New Deal americana. E ele começa a trazer para cá todos aqueles pontos do modelo capitalista americano que interessavam, obviamente, a ele. Por exemplo, é ele que banca aqui uma reforma aqui urbanística em São Paulo, no tempo
Prestes Maia, que acaba praticamente com o transporte público, com bondes e tudo, institui o transporte rodoviário. É ele que, através do Assis Figueiredo, que aliás foi prefeito de Poços lá, consegue a criação de um imposto sobre combustíveis que financia as rodovias em detrimento das ferrovias. Ele que institui aqui os primeiros bancos de investimento para ter uma integração entre capitais aí, brasileiros e internacionais, que já havia no século XIX, tudo aí, mas ele tenta... Então, digamos, esse modelo econômico americano, tanto que as empresas americanas vinham para cá, a primeira coisa que elas faziam era contratar uma agência de publicidade que tinha pressão sobre os jornais e contratar um grande escritório de advocacia. Esse modelo, e depois tem, a partir dos anos 60, aliás, eu estou incluindo num documentário, até uma dica do Boaventura, uma conversa que nós tivemos, aí o relatório Rockefeller, que abre espaço aí para a vinda das igrejas neopentecostais, acabando aqui com a teologia da libertação. E os Estados Unidos passam a levar esse modelo para o mundo inteiro da forma mais belicosa possível. É por isso que eu acho que Israel, quando eles colocam aquele enclave no Oriente Médio, o Israel, além de defender interesses mais imediatos, a ideia era levar esse modelo capitalista, entrar numa área que resistia, aí, que era essa área do Oriente Médio. Do Oriente... Agora, o que acontece? De um lado, nós tivemos aí todo esse processo de crise que vem a partir de 2008, que o modelo capitalista americano foi para o vinagre. A ultrafinanciarização acabou com todo o dinamismo da economia americana e acabou com o dinamismo das economias europeias. Aí, o próprio Macron, que é Macron que entregou tecnologias da Alstom para os Estados Unidos agora, já pegou de volta. E junto com isso, você tem essa belicosidade americana, como o professor colocou, acaba com a noção de Europa aí. Então, você tem um fracasso do modelo econômico, você tem o fracasso desse modelo belicista americano. Essa crise, com todas as imagens que vêm à tona, ela rompeu com uma blindagem que fazia com que nós víssemos todos nós, o mundo ocidental visse todos os demais como bichos. A imagem de pais chorando em cima de filhos mortos aí tem mais impacto do que qualquer articulação aí da mídia ocidental, né? Então você passa a humanizar, perceber que tem um mundo com gente, que nem a gente, com famílias, e no momento em que a China avança também com a sua geopolítica da paz, né? Então, crises como essa provocam mudanças centrais. O professor Boaventura já colocou um, que é o desmanche da Europa. O que mais que podemos aprender dessa crise? O que mais que virá de mudança radical, sabendo que é uma marca definitiva do declínio americano e sabendo que toda grande potência não perde o cetro sem lutar. O que esperar? Boaventura. Bem, eu acho que talvez fosse bom, eu concordando com tudo o que acabou de ser dito, eu acho que seria bom termos aqui uma perspectiva um pouco histórica também de tudo isto que se passou, não é? Porque nós temos que ver que ali por meados do século XIX, que é exatamente quando o capitalismo europeu está com uma necessidade de expansão, é a partilha da África, é tudo isso, o Oriente Médio passa a ser muito importante, exatamente pelos seus recursos. Aí domina, obviamente, ou quer dominar o Império Britânico, está aí em colisão com o Império Otomano, e é muito importante controlar aquela região. E naquela região estão a surgir nacionalismos nesta altura. E esses nacionalismos são alguns fortes, por exemplo, o de Mohamed Ali, do Egito, e que realmente surge ali a possibilidade de ter um grande país no Médio Oriente, onde estaria o Egito, a Síria, etc. O Império Britânico, nesta altura, tem muito interesse em que isto não ocorra nessa altura. Porquê? Porque, fundamentalmente, perdia-se aqui um controle não só de possíveis recursos naturais, mas também a possibilidade dos negócios para o Oriente. Portanto, aquela passagem que é, obviamente, histórica em todo o processo da Eurásia,
a rota da seda, ela não podia ser posta de maneira nenhuma em causa. E é aí, pela primeira vez ainda no século XIX, se abre o primeiro consulado em Jerusalém, o consulado inglês, e que se começa a vir com esta ideia da necessidade dos judeus a terem a sua própria pátria. Uma ideia que, de começo, não é nada popular entre os judeus, de maneira nenhuma. O sionismo, todos nós, que temos tantos amigos e com quem temos trabalhado, com tantos amigos judaicos, judeus e não judeus, sabemos muito bem a divisão entre eles, porque exatamente de um ponto de vista religioso é mesmo problemático se o Estado de Israel deve existir. E toda uma corrente teológica que vem de há muito tempo, não vou entrar em detalhes, que mostra realmente que a ideia de um Estado judaico é uma contradição nos termos, porque é um povo, não é um Estado. E essa foi uma questão que foi muito debatida entre os judeus no final do século XIX. A ideia do sionismo, por incrível que vos pareça, não começou por ser uma ideia dos judeus. Foi uma ideia do Império Britânico para ver se conseguia fraturar de alguma maneira a presença árabe no Médio Oriente. E era muito importante que o fizesse exatamente utilizando os judeus. Com uma pequena minoria que vivia na região, que é hoje a região da Palestina, era uma pequena minoria ao lado de árabes, etc. Todos, como dizia a pessoa que chamou a atenção, tanto árabes como judeus são os povos semitas. Eles são povos semitas, todos eles. A ideia do antissemitismo é uma ideia em si mesmo construída realmente artificialmente neste momento como um slogan, como se diz hoje, anticomunismo sem haver comunismo, ou etc. Quer dizer, são coisas deste tipo. Agora, quando nós vemos que depois a própria Europa, muito antes de Hitler, os pogroms contra os judeus em 1881 no Império Russo foram tremendos, não é? O Affaire Dreyfus, por exemplo, no final do século XIX, é outro dos grandes affaires anti-judeus, antissemitas, diríamos agora, que realmente fazem com que alguns teóricos, já antes o Moses Hess, depois Theodor Herzl, Pinsker, que são aqueles que vão teorizar a ideia de que é necessário, eventualmente, um Estado judeu. Claro que, como os judeus são de várias origens, são de vários países, são de várias línguas, têm uma coisa em comum, que é a religião. E é essa a ideia de que o sionismo é um Estado religioso, é um Estado judaico, e começa a formar-se realmente essa ideia, e é depois muito apropriada pelo povo, pelos próprios judeus, mas com muita divisão. Por exemplo, quando o sionismo na própria Alemanha, nos anos 30, que é apenas uma pequena associação de judeus, não é de maneira nenhuma a maioria dos judeus na Alemanha, eles entram inclusivamente em negociações com Hitler. São eles, por exemplo, que promovem a ideia de que os judeus devem ir para a Palestina, aqueles que quiserem. E realmente o Hitler chega a um acordo, em 1932, e dá essa possibilidade, com aquelas condições que a gente sabe nazis, isto é, ele confisca uma boa parte da riqueza desses judeus e a outra parte eles podem levar com eles. E levam-na, mas vão depositar aonde? E aqui vemos o problema do Nassif. O banco inglês, o Banco de Jerusalém. É esse banco que fica cativo de todos os depósitos dos judeus que quiserem ir para a Palestina. Não vão mais, não se sabe exatamente ao todo, os números oscilam entre 30 mil e 60 mil judeus que foram, nessa altura, para a Palestina. Porque é realmente de saber que a tal solução final, que não é tal, é uma coisa horrível, do Hitler, foi a última solução, porque ele tentou, efetivamente, era expulsar os judeus da Alemanha. E se os europeus quisessem e pudessem, naquela altura, apoiar essa política no sentido de receber judeus nos seus países, já havia em vários países, mas receber mais judeus nos seus países, não haveria solução final. O problema é que nenhum país quis aceitar os judeus. Como agora não querem aceitar os refugiados que atravessam o Mediterrâneo, quer dizer, é a mesma lógica. Só que os judeus estavam aqui realmente há muitos séculos, não é? E, portanto, é exatamente esse antissemitismo que vai levar, que é beneficiário, obviamente, o próprio imperialismo tem interesse em que realmente se coloque aquela cunha, digamos assim, no Oriente Médio. E é por aí
que depois a Europa, em 1948, se encontra esta solução, que é uma solução colonial. É uma solução colonial para, obviamente, um pecado, se nós quisermos pôr em termos religiosos, europeus, porque foram eles que causaram, realmente foi a Alemanha que causou o Holocausto, mas, como digo, muito antes do Hitler, o antissemitismo já existia, obviamente, e depois a solução dos dois Estados, os palestinianos, não tinham culpa nenhuma do que os europeus tinham feito, e realmente os próprios sionistas chegaram a matar judeus que não queriam ficar na Palestina, porque a ideia é que teriam que ir para aquela terra prometida. É então que surge o mito da terra prometida, que é um mito como outro mito qualquer, uma supremacia com base numa terra prometida. E é essa ideia da terra prometida que vai ser apropriada depois pelos neopentecostais por aquilo que é hoje o sionismo cristão, que é uma corrente muito forte dentro do sionismo, que é o sionismo dos não-judeus, digamos assim, o que se chama esse cristianismo sionista, onde estão muitos desses brasileiros que estão, de alguma maneira, ou que ficaram, ou que estavam nessa altura em Israel, pertencem realmente a essa corrente religiosa. Agora, depois veio os outros argumentos económicos mais recentes. Uma coisa que é muito pouco conhecida é que há uma alternativa à Rota da Seda, como sabem, desde 2013, pelo menos, a China tem vindo a estabelecer a Rota da China, a Rota da Seda e o cinturão com milhões, trilhões de dólares ao longo deste tempo. Bem, qual é a grande obsessão, porque cá estamos nós sempre na questão da China, é a questão das alternativas, não é? E as alternativas à Rota da Seda. O G20, por exemplo, na última reunião, dedicou exatamente mais uma vez a ideia da alternativa. Sabem que uma alternativa vem da Índia e atravessa a Palestina e vai para o porto de Haifa. E em Haifa é transferidos os produtos para o porto do Pireu e está na Europa. Ou seja, há aqui, embora não se fale nisso, mas há aqui o interesse de alguma maneira fazer uma terra no Lios, uma terra de ninguém, por onde possa passar exatamente essa alternativa que viria da Índia e que viria estabelecer uma alternativa à China. É claro que há aqui uma série de obstáculos, o próprio Irão é um obstáculo, mas tem a Arábia Saudita e, portanto, é muito importante que a Arábia Saudita esteja nisto. A Síria tem que se manter desestabilizada exatamente para permitir esta solução. Ou seja, há negócios que estão aqui que nós não sabemos, não conhecemos muito bem, como muita gente não se apercebeu da grande crise do Níger. A grande crise do Níger, que causou um pânico horrível aqui na Europa e no Ocidente e nos Estados Unidos, é por uma razão simples. É que já estava a ser preparado uma alternativa aos oleodutos e aos gasodutos que vêm da Rússia, que vinham da Rússia para a Europa, era um que ia da Nigéria, pelo Níger até a Argélia. Isto já está planeado. Quando os militares tomam o poder no Níger, uma das primeiras coisas que eles dizem é por aqui não passa o gasoduto. Bem, isso entra em pânico. E é por isso que os franceses ficam completamente... A Europa não tem recursos naturais. É o colonialismo sempre que lhes deu. E ultimamente a Rússia lhe deu uma solução barata. A solução dos Estados Unidos é a solução da ruína. Porque realmente pagar por 4 ou 5 vezes o preço que pagava antes, nenhuma empresa é rentável na Europa. O melhor exemplo é o caso da Alemanha neste momento, é entrar já numa recessão. Portanto, são todas estas coisas em jogo que a gente tem que ver, por um lado, um pouco de história, para depois entender como é que o Estado de Israel se insere nesta região e depois como, de facto, a ideia dos dois Estados nunca é aceita por eles, pelos sionistas não aceitam a ideia dos dois Estados. O Estado é o Estado judeu. E realmente temos grupos radicais entre os palestinianos que também não aceitam. O Hamas não aceita, não reconhece o Estado de Israel. E, portanto, de alguma maneira, há aqui uma conivência, digamos assim, estranha e horrível entre o Hamas e Israel, porque nenhum deles reconhece o outro. O Hamas não reconhece o Estado de Israel e Israel não reconhece dois Estados. Pronto. E é esta arma, por isso é que a gente sabe que o Hamas, de alguma maneira,
foi financiado e tem sido apoiado. O Hamas era muito pequeno e é recente. O Hamas não tem nada a ver com Hezbollah. O Hezbollah é muito mais profissional e muito mais forte. O Hamas é relativamente recente. Quem é que o financiou? Bem, a gente sabe que há financiamento do Qatar. Quem o facilitou? Israel esteve metido nisto. Porquê? Porque era enfraquecer Al-Fatah. Quanto mais dividir Al-Fatah, foi isso que dividiu. O que eles nunca esperaram é que o Hamas ganhasse umas eleições. Eles queriam que o Hamas fosse uma força de oposição à Fatah para dividir a organização da Palestina, para os palestinianos estarem divididos. Quando o Hamas ganha as eleições de 2006, notem, eleições observadas por observadores internacionais. São livres e limpas. Só que, obviamente, o Hamas era hostil ao Estado de Israel, não o reconhecia. Não se pôde reconhecer. E a partir de então que entrou, obviamente, a grande prisão a céu aberto, que é Gaza. Esta é a história. Onde é que está a democracia? Porquê é que os ocidentais só favorecem a democracia quando ela lhes favorece e serve os seus interesses? Quando não serve os seus interesses, são terroristas. O Hamas é praticamente uma criação, como foram os Talibã, como foi o Al-Qaeda, é uma criação de financiamento norte-americano. Acabou. Pô, Ventura Sousa Santos, eu estou vendo o Nassif gesticulando ali. Você quer complementar alguma coisa, Nassif? Não estou gesticulando, não. Não tá? Bom, vou passar para o Zé Geraldo falar. Antes, eu quero só antecipar. Eu queria muito trazer para essa bancada essa apreensão que tem a ver com o pesadelo tático, né, militar de Israel. O que fazer com túneis, né? Eles não sabem. Tanto que acho que foi por isso que esse ministro ali do Netanyahu falou em bomba nuclear. Ele foi punido pelo Netanyahu, mas não deixa de ser, digamos, uma informação de que ele tenha falado nisso, né? Aliás, o Putin também falou nisso e as pessoas estão falando nisso nesse momento pelo mundo. Enfim, as articulações que vão acontecendo, esse instrumento que é um instrumento em tese dissuasivo, mas que começa a ser uma outra coisa nesse momento. Ele passa também a entrar na dimensão retórica. Então eu queria antecipar o seguinte, antes o Zé Geraldo vai falar também nessa toada da pergunta que o Nassif propôs e da reflexão do Boaventura, mas o que esperar os próximos passos ali digamos, o pesadelo tático militar do Netanyahu, o fato de o Netanyahu estar a perigo, ele pode cair, porque a própria população de Israel não quer o Netanyahu no cargo que ele está, até onde eu sei, e a pressão dos veículos, agências internacionais, os próprios jornais ocidentalizados, o próprio Haaretz, que é o jornal israelense, está muito forte em cima desse bombardeio diário de violência, né? As cenas são chocantes. Eu não recebo muita coisa pelo Zap, porque eu não participo de muitos grupos, mas ontem eu dei uma pesquisada. Enfim, você não consegue assistir. Você vê o sofrimento de criança sendo tirada debaixo dos escombros, assim, o tempo todo. Então, fica antecipado. Vou passar para o Zé Geraldo e depois o Nassif vai refinar essa questão e a gente vai seguir aqui. Professor Zé Geraldo. Então, são muitas camadas de uma realidade que tem historicidade, que tem questões de convocação econômico-financeira e que tem um conteúdo também teológico, cultural, forte. Elas todas estão, nesse momento, ativadas no histórico, porque há expectativas, né, no messianismo dos povos que aí estão colocados, mas do ponto de vista econômico, acho que Nassif e Boaventura fizeram uma recuperação
dos pressupostos desse processo que está na base do que eles têm chamado, né, de modelo de colonialidade que aí está, e que até pouco tempo foi também um modelo de império que aí estava situado, né? E que tem essa lógica. Por exemplo, o estado do Kuwait, do Kuwait, era um território do Califado de Bagdá, e que servia de base para os acordos que se estabeleceram com a economia do petróleo nas alianças que se formaram ali, por exemplo, entre mundo europeu e mundo árabe, né? Os chamados acordos de Sykes-Picot, né? Que, na conjuntura das lutas históricas por emancipação e por afirmação da identidade da árabe, ali nem árabe propriamente, mas islâmica sobretudo, né, gerou, né, um movimento de emergência de uma potência regional como o Iraque, né? Ela também fomentada pelos interesses desse mesmo sistema, né? E se criou um estado artificial tampão que, na luta por afirmação desse espaço vital do Iraque, Saddam Hussein resolveu reivindicar. O Iraque nunca existiu, foi uma construção artificial. E quando existiu, foi parte do Califado de Bagdá, né? O estado do Panamá, ele nunca existiu. O estado do Panamá era uma extensão do território da Gran Colômbia que recusava a demanda americana para construir o canal do Panamá. Uma outra rota, que não é a de seda, mas a rota ocidental, do ponto de vista da circulação dos interesses econômicos do Império, né? Como a Gran Colômbia resistia, num determinado dia surgiu um movimento de libertação do Panamá, né, com essa denominação, o Hamas deles, que, bem armado, bem mantido pelos Estados Unidos, não conseguiram fazer uma transformação da Colômbia, mas criaram no Istmo um lugar de resistência que a Colômbia também não conseguia sufocar. Então, proclamaram a sua independência. Primeiro país do mundo a reconhecer o novo Estado do Panamá, Estados Unidos. Primeiro acordo internacional dos Estados Unidos com o novo Estado. A construção do Canal do Panamá, um acordo de realização perpétua, que só foi refeito quando o Trujillo assumiu o poder e, por refazer a possibilidade do acordo, sofreu o acidente que sofreu. Então, as construções artificiais não escondem a história, revelam a camada dela, mas mostram uma estratégia de artificialismo que, para se manter como cenário político, constrói os seus mitos. Assim também é o Estado de Israel. Então, essa é uma camada. O que me preocupa a partir da leitura, pegando uma frase do Boaventura, que o futuro é futuro porque é incerto. Então, há muita incerteza. Mas há uma realidade. A realidade é que a matança tem que parar. A realidade é que a humanidade... Isso, aliás, é a frase de um Médico Sem Fronteiras, numa dessas matérias que o Alessandro Candeias nos envia. A primeira condição, diz o médico, vivendo o drama da matança, a primeira condição é restaurar incondicionalmente a humanidade em Gaza. Restaurar imediatamente a humanidade em Gaza. Então, eu acho que isso deve ser esse horizonte, Conde, que permite que, para além do fenômeno histórico ou econômico ou tático que esteja na base desse processo, aqueles que têm consciência ética têm que se engajar numa única causa. Tem que terminar tem que cessar o fogo, tem que cessar o fogo.
Eu lembrei a você que em 91 eu estava num encontro que se realizou em Argel a propósito da crise do Golfo. O encontro se instalou no dia do cessar-fogo, 28 de fevereiro de 1991. Era um encontro promovido pelas lideranças e intelectualidade, sobretudo do Maghreb, mas era na perspectiva de uma leitura da deriva do direito em função daquele conflito que era a Primeira Guerra do Golfo. Havia muitas presenças internacionais. De brasileiros só estávamos eu e o Cristóvão Buarque. Mas estava Ramsey Clark, que tinha sido secretário de Justiça, estava Roger Garrodi, estava Régis Debray, e mesmo estes, Boaventura, sempre sob a linha de que a grande república, a pátria-mãe, a França, estava avant tout, e tinha que trabalhar a perspectiva das soluções sobre o horizonte da salvaguarda civilizatória de um modelo de democracia e de um modelo de política. Né? Os islâmicos ali colocados, né, tentaram construir com o apoio de inteligências como o Ramsey Clark, que foi secretário de Justiça, né, e que já denunciava a guerra das drogas. Né? A posição deles é que ou a mediação pela política e pelo direito internacional, ou toda solução é hegemonista. Então, quer dizer, esses elementos estão presentes nessas camadas. Não sei como eles serão o ingrediente de soluções possíveis ou de agravamento das soluções. O Papa Francisco fala que estamos numa terceira guerra mundial em pedaços. Então, é difícil sair do cenário, do teatro de operações de uma guerra mundial que está se travando em pedaços. Ele cita o Níger, ele cita o Sudão, ele cita todas essas dimensões, né? Mas o fato é o seguinte, a matança tem que parar, a humanidade tem que ser reposta no contexto da mesa que se abra para discutir essa questão. E isso tem que convocar, de um lado, as responsabilidades nas mesas mais internacionalizadas, como ainda as Nações Unidas, e aí a diplomacia brasileira está apostando nisso, mas, sobretudo, tem que recuperar aquilo que, na ética dos povos, é a dignidade do civilizado, que esteja ativa na consciência de judeus, de palestinos, de brasileiros não bolsonomistas, judeus não sionistas, palestinos não terroristas. E eu não estou dizendo o terror para distinguir os palestinos dos outros, porque o terror é uma construção da política, o terror foi inventado pelos direitos humanos de 789, definindo o seu regime como regime de terror. O terror foi a construção do Estado palestino, Menachem Begin, que foi prêmio Nobel, mas que matou 21 ingleses no atentado à bomba em 47, quando discutiam com a autoridade britânica que ainda determinava as regras do jogo. O terror mata as pessoas, mata inocentes e mata culpados. E não muda a condição política nem a condição ética. Então, eu diria assim, o futuro é futuro, Boaventura, como você disse, porque é incerto. Mas na direção de atuar na consciência de que você tem que agir principalmente na incerteza, né, a matança tem que parar. Não é aceitável que se retire o humano do cenário deste momento que a gente está vivendo. Não pode continuar matando crianças, não pode continuar matando pessoas que não estão armadas para se defender. Zé, e é incrível, olha só, isso aqui, esse evento aqui para os fortes, hein? Para as fortes e os fortes. O Nassif vai falar, e só dizer que como é que um organismo internacional como a ONU, a NATO, né, como se diz em Portugal, não consegue trazer essa dimensão que o Zé Geraldo está trazendo aqui do humano. Quer dizer, se é a função precípua da ONU é articular esse tipo de questão. Eu quero, antes de passar para o Nassif, trazer aqui, agradecer os nossos internautas aqui. Roberta Carabolante, te sigo, Conde, ela está dizendo aqui. Ana Pimenta, que quarteto. Quarteto fantástico aqui hoje, hein? Denise Leal, Conde, estamos juntos, perdoa 247, eles não sabem o que fazem, abraço. Isso aqui é tudo da vida e a gente segue junto, do mesmo jeito. Carmen Lúcia Carmo, adorei o nome 11 News.
Cléa Toledo, que live, uau, obrigado por tantos queridos mestres, parabéns ao 11 News, não esperava menos. Fred Rico de Fé colaborando conosco, e Carlos Tinoco, 3 aulas magnas simultâneas, obrigado, Condão, viva a Universidade, Conde Nassif. Eu só também dizer o seguinte, eu quero falar do Brasil um pouquinho também depois, hein? É isso. Quando a gente... Uma coisa que me intrigou desde os anos 90, eu comecei a acompanhar, a partir de um livro clássico que foi escondido pela inteligência brasileira, que é América Latina, Males de Origem, de Manuel Bonfim, eu comecei a tentar ver os paralelos 100 anos depois, porque o Bonfim falava uma coisa muito interessante. Ele fala, vem aqui, a elite se apossa do Estado Nacional, passa a criar um conjunto de políticas, basicamente endividamento, crédito junto aos grandes bancos internacionais. Depois, quando está tudo arrebentado, eles apresentam um personagem que era o financista, que é o economista de hoje, né? E o financista estudou lá fora, sabe os últimos capítulos da ciência, pode resolver tudo. E daí o financista vem e convence que os problemas do Estado têm que ser problema do Brasil, da nação. Então, o que era problema de Estado vira problema da nação. E daí vai o Campos Salles até a Europa negociar a dívida externa brasileira, junto com a imprensa, embora fosse um país de analfabetos ainda, e é elogiado pelo Rothschild, que era o grande credor, que fala agora estamos com um país sério. Então, essa ideia de país sério entra de novo e, digamos, esse modelo de financiarização que eu queria chegar, fica em tudo similar ao que acontece hoje. Era um modelo que você tinha o padrão ouro ou não, mas tudo controlado pelo Banco da Inglaterra. Então, se o Banco da Inglaterra aumentasse os juros lá, todo o ouro daqui ia para lá e esmagava o crédito internamente. Então, todo esse modelo se baseava nessa liberalização, o livre fluxo de capitais. Todos os problemas decorrentes do livre fluxo de capitais, o país tinha que se adaptar para poder consertar sem mexer no livre fluxo de capitais. O que nós temos nesse grande modelo americano pós-guerra, e principalmente após essa financiarização violenta que vem quando o Nixon acaba com a paridade ouro-dólar, é justamente isso aí. Você tem o livre fluxo de capitais levando cada vez mais a operações cada vez mais especulativas, que nem nós tivemos nas 3 últimas décadas aí do século XIX. O que ocorre? Esse modelo entra em crise, ninguém acredita mais. Daí começam a surgir formas alternativas, que é o comunismo na Rússia, é o fascismo, é o nazismo, pela falência de um modelo extraordinariamente explorador. Então, hoje, o que nós vemos é coisa muito similar. Digamos, esse modelo da ultrafinanciarização, e se vocês pegam os argumentos de um século atrás e agora, eram os mesmos. Precisamos dar todo o poder ao capital. Outro dia, aquele grande filósofo de porcaria, que é o Luiz Roberto Barroso, repetiu isso na Inglaterra. A teoria do transbordo... Desculpe a implicância, é que eu sou muito dispersivo, eu resolvi ter foco de implicância, que é o Luiz Roberto Barroso. Ele vai na Inglaterra e fala isso, não, tem que dar todo... Ou na França, aqueles encontros de lobistas com autoridades lá, e fala o seguinte, precisamos dar todo o espaço às empresas, porque as empresas crescendo transborda para o país o desenvolvimento. Que era toda a lógica do capital lá do século XIX e é toda a lógica agora. Os países centrais ficam caros, se você der todo o espaço aqui, toda a liberdade de capital, daí esse capital transborda e traz o desenvolvimento para os países menores. E todas as crises que nós temos, desde o início do real, estão ligadas a câmbio. E o câmbio está ligado à questão do livre fluxo de capitais. E daí eu coloco a questão. O Lula não conseguiu romper com essa lógica quando ele assume lá em 2002, 2003. O único momento que ele rompe é quando baixa no Brasil o maior estadista da história, que é o senhor Crise. Quando o senhor Crise desce no país, daí não tem alternativa, você tem que buscar soluções pragmáticas. E o Lula vira um gigante aí 2008 a 2010. Agora ele retoma o governo em cima do mesmo padrão de financiarização que está sendo questionado no mundo inteiro.
Isso aí deve estar se refletindo no momento em que avança a ultradireita, no momento em que o questionamento do papel do Estado vai cada vez mais para o vinagre, em que você tem risco de dissolução de nações, você mantém os mesmos dogmas que levaram à ultrafinanciarização, concentração de renda e aumento de pobreza. Então, como romper com isso? Essa pergunta do Nassif é uma tese de pós-doc, né? Para se fazer com muito cuidado. Só provocar um pouquinho o Nassif. Vocês estão vendo que o Nassif está de abrigo de esportista hoje, né? Porque ele está fazendo. O que você está fazendo mesmo, né? Pilates? O que é que você faz? Pilates. A minha esposa, que é defensora dos direitos humanos, judia de mim aqui. Ela, opa, cuidado com o termo judiar. Me obriga a fazer Pilates aí. Tá todo esportista aí. Olha, pergunta fantástica. Vamos começar ouvindo aqui o Boaventura. Deixa eu abrir aqui o microfone do Boaventura. Vamos lá. Pergunta de 1 milhão de yuans. Boa. Eu acho que nós estamos num mundo muito complexo que, obviamente, há fatores e ainda há pouco o Zé Geraldo começou por dizer que nós não podemos ir com muita ideia de valores humanos, porque há coisas aqui estratégicas do capital, e terminou a sua última intervenção falando que a matança tem que terminar, é uma questão humana. Ou seja, isto é complexidade. Há questões estratégicas, há questões do capital, há questões históricas, há questões humanas, e nós, no fundo, estamos todos no meio desse mar revolto em que vamos tentando fazer sentido ao que está a ocorrer, porque às vezes parece-nos todas as ideias que foram criadas acerca do que o mundo é hoje são ideias completamente falsas, e sabemos, por exemplo, a ideia de que houve um milagre europeu, que foi o capitalismo, e que só o capitalismo é que podia ter surgido aqui, o Max Weber, o próprio Marx. Meu Deus, isto hoje está totalmente falso. Quando nós analisamos historicamente, desde a Idade do Bronze até hoje, o grande massa de terra que é a Eurásia, o que nós vemos é uma alternância. Isto é, há períodos em que a parte ocidental domina e há períodos em que a parte oriental domina. Neste momento nós estamos a assistir ao pêndulo a virar-se na direção do Oriente para o Ocidente, e é a China, naturalmente, depois de 1830 foi quando perdeu esse poder. Vamos então encontrar uma alternância. E se a gente olham para todo o poder da Europa no mundo, com o poder da colonização, de onde é que vêm as coisas mais? Só vou dar os 3 exemplos que são os mais fundamentais. 3 coisas sem as quais não podia haver colonialismo: papel, pólvora e bússola. Nada disso é europeu. Foi tudo inventado na China. Portanto, como é que a gente agora vai inventar caráter único desta civilização, quando realmente há outras civilizações que estiveram sempre, que estão aí e que vão continuar, e que talvez agora estejam de outra forma a emergir, e todos estes processos são dolorosos. A Europa, porque é que isto se torna mais até evidente na Europa? A Europa era o elo fraco disto tudo, porque sendo a potência que inicia o colonialismo moderno e que todo o seu capitalismo é à volta da pilhagem dos recursos naturais e humanos de outros continentes, no momento em que lhe tiram os recursos naturais, bem, a Europa não existe. Entra numa crise profunda. E então aí veio o problema da Rússia, que é o grande problema da Europa. A Rússia é parte da Europa ou não? Claro que é parte da Europa. De outra maneira, a gente não diz o Tchaikovsky, não o Brienne, nem o Tolstói, toda a gente pensa que é a Europa. A Rússia é parte da Europa. Isso é um grande problema. No século XIX, a ideia de que a Rússia não pertencia, era parte da Ásia. E depois a Guerra Fria teve uma solução. Parte da Europa está com a Rússia, que é a Europa oriental comunista, e parte da Europa não tem nada a ver com a Rússia. Terminou a Guerra Fria e a Europa está na confusão. Ligou-se economicamente à Rússia, mas não ideologicamente. E os Estados Unidos o que fizeram foi cortar, obviamente, a ligação económica. Para quê? Para garantir que o elo fraco, que era a Europa, ficasse ao seu dispor. Quando os impérios declinam, eles têm que declinar trazendo em primeiro lugar os seus aliados mais próximos, que era a Europa. Era o continente mais débil, porque foi o continente derrotado por 2 guerras no século XX. O continente mais violento do mundo.
E quando o Zé Geraldo fala das fronteiras, isso foi também uma ficção que nós criámos, que havia estabilidade na Europa e não havia na África e na Ásia. Meu Deus, as fronteiras da África são mais estáveis que as da Europa. Não havia Itália em 1866. A Itália surgiu em 1866. Não havia Alemanha até 1971, a 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana. Ou seja, há menos de 200 anos é que surgiram estes grandes Estados que agora são a grande estabilidade democrática, compreende? Portanto, a gente tem que ter uma certa perspectiva que foi todo um conto realmente contado pelos vencedores da história, que agora estão a ser vencidos e só têm uma arma, que é a arma militar, não têm outras armas. Enquanto os impérios ascendentes têm outras armas, é o caso da China, neste momento. Basta comparar as estratégias de um e de outro. Os impérios declinantes só vão com armas. E, portanto, nós estamos numa situação que, neste momento, é que realmente a gente apela a valores, mas quando a gente apela a valores tem que cair dentro de si e saber que isto desde o século XVI é assim. A Europa e nós ocidentais, ou seja, a Europa e a descendência branca, que é como eu lhe chamo isto é, as várias pequenas Europas que existem pelo mundo, que somos todos nós, de facto, neste quadro em que nós estamos aqui, são aqueles que têm princípios, os outros têm práticas. E, portanto, nós reivindicamos sempre os princípios. Nós o que não dizemos é que as nossas práticas não têm nada a ver com os mesmos princípios. Veja, quando se declaram a grande Declaração Universal dos Direitos Humanos, a primeira coisa que está claro é que as colónias não têm direitos humanos. E é que a Palestina não tem direito à autodeterminação. Está lá. Quer dizer, ao mesmo tempo que se afirma um direito universal, imediatamente se retira certos países da universalidade. Ora bem, durante muito tempo estes países não tiveram poder económico para poder resistir o que está agora. O grande problema todo, e aí é que entra o Brasil, são saber se estarão à altura do papel que têm neste momento no mundo, é realmente as potências intermédias, que é próprio da contradição do capitalismo global, é que criou exatamente potências intermédias. E essas potências intermédias, neste momento, estão a encontrar exatamente, como dizia o Nassif, o capital não foi capaz, ao globalizar-se, de defender completamente a sua estrutura, obviamente, por exemplo, permitiu que a China entrasse no mercado mundial, porque era mão de obra barata, mas sem nunca internacionalizar o seu setor financeiro. A China é o único país que não tem o setor financeiro globalizado, embora seja a maior credora dos Estados Unidos. Compreende? Enquanto os outros países se entregaram sem mais. E isto tudo foi assim porque o capitalismo, como Marx dizia, não tem visão de longo prazo. Está no Schumpeter, está no carro Polanyi, quer dizer, não tem visão. E como não tem visão agora, depara-se com estes países agora, que a Arábia Saudita espirra e os Estados Unidos têm uma pneumonia. Só porque a Arábia Saudita decidiu, eventualmente, nos seus negócios com o Irão ou com a Índia, não usar o dólar. Bem, aí praticamente o mundo vem abaixo, não é? Porquê? Porque exatamente este império, o Nassif tem muita razão quando traz a questão financeira, está assente exatamente numa cloud, numa nuvem. E esta nuvem, de um momento para o outro, pode ir para um lado ou para o outro, ou pode cair uma tremenda tempestade e eliminá-la. É a fragilidade do tempo em que a gente está. E é por isso que nós temos que apelar, neste momento, a quais são as forças. Isso seria para outro debate, Conde, mas eu só muito sumariamente lhe digo qual é o problema do meu ponto de vista, que é este. Se olhar bem, quando nós começamos, este capitalismo moderno, depois da partilha da África, digamos assim, no século XX, vem com 3 grandes ideologias que estão presentes sempre na Europa e no mundo até hoje. Comunismo, democracia liberal e fascismo. Hoje nós não entendemos o mundo sem estas 3. Nós pensamos que o comunismo não desapareceu. 20% da população vive no regime comunista neste momento. Ou que se diz comunista. Isto é a grande questão. O grande problema é o seguinte.
é que a relativa, não tão grande matança, como dizia o Zé Geraldo, que não foi mais massiva ainda do que poderia ser, é porque existiram estas três ideologias em combate. E neste momento há uma que falta nesta região do mundo, que é o comunismo. Eu tenho que o dizer, não estou a fazer nenhuma apologia do comunismo soviético. Estou a dizer que aquilo que era a ideologia básica do comunismo desapareceu nesta área. Quando essa área desaparece, a democracia liberal fica sozinha com o fascismo. E a democracia liberal com o fascismo não se equilibra. Portanto, o comunismo faz-nos falta. Olha só. Não estou a dizer exatamente o comunismo soviético, eu nunca fui membro do Partido Comunista, estou à vontade para o dizer, mas é evidente que falta aqui uma perna desta mesa, deste tripé. E como a democracia liberal não tem possibilidade de se defender dos antidemocratas, os antidemocratas são os fascistas, eles estão cada vez mais por todo o mundo a tomar conta. Esta é a chave, se quisermos, para vermos. E o fascismo depois tem várias fases. O sionismo, neste momento, é uma forma de fascismo. O sionismo racista, não sou eu que o estou a dizer, é talvez o maior intelectual judeu deste tempo, o Ilan Pappé. O Ilan Pappé, que está proibido de entregar em Israel, é o que ele diz, exatamente. E as igrejas neopentecostais, com o tal cristianismo, o sionismo cristão, é outra forma de fascismo. Compreende? Há várias formas de fascismo, entre os quais a democracia liberal é cada vez mais digamos, um sonho de uma noite de verão a caminho do inverno. E esta é que é a nossa preocupação. Fantástico esse enunciado aqui, produzido pelo Boaventura. Eu fiquei com vontade de perguntar se o socialismo entraria nessa equação também, né? A questão dos rótulos, né? Talvez socialismo entrando em sinonímia com comunismo. Agora, gente, nós temos o bloco final agora. O professor José Geraldo vai falar. Nós temos 8 minutos aqui. Nós estamos em TV aberta, eu lembrar para vocês. A gente tem que seguir rigorosamente aqui os prazos. Então, vamos fazer as considerações finais. Vamos fazer essa rodada final aqui. Zé Geraldo, Nassif e Boaventura. Acho que 3 minutos para cada um vai dar certinho. Eu fico aqui avisando vocês. Zé Geraldo. Então, para encerrar, né? O que precisamos ter nesse momento? Eu acho que tem que parar a matança. Não é possível um conflito em que todo um lado, né, se empenha num sistema de afirmação do seu interesse, destruindo o que está à sua frente. Então, eu acho que nós aqui, nesse nosso programa, temos que fortalecer a posição brasileira, diplomática, porque se o direito fica à deriva, é a civilização que fica à deriva. E, por conseguinte, as alternativas se fecham, porque no longo prazo é uma solução de aniquilamento. Daí as teses de genocídio, daí as teses de crime contra a humanidade. Então, não é discutir com a cultura de um povo ou os ideais de um povo. As opções que se colocam. Se não houvesse cessar-fogo, mesmo que o primeiro-ministro atual saia, a solução é pior, no que está no horizonte político do seu próprio gabinete. Mas não é pior se essa saída signifique criar condições para uma mesa de negociação, criar condições para um cessar-fogo, criar condições para voltar aos acordos de Oslo, para discutir aquilo que está num horizonte já consolidado de posições internacionalistas, de que há a tese da coexistência dos dois Estados. E essa tese de coexistência significa respeitar com autonomia
os espaços políticos das duas culturas que estão frente a frente. A faixa de Gaza é uma espécie de prisão a céu aberto. Ela é controlada em todas as suas dimensões pelas forças de Israel. No Mediterrâneo, não há aeroporto, não há circulação sem controle de pontos de fronteiras internas dentro daquele lugar. Então... Não, pode concluir. Não, eu digo, a gente tem que fortalecer esta posição brasileira, porque essa posição brasileira permitiu que, no momento do veto, os Estados Unidos ficassem isolados e corresponsáveis com Israel pela não colocação de uma alternativa política, mas mobilizou os outros países a construir itens de uma agenda que permita, num primeiro momento, parar a matança. Tem que parar a matança. Perfeitamente. Parar a matança. Nassif, foi um momento muito importante, realmente, aquele do veto. Contigo, Nassif. Deixa eu falar rapidinho sobre um dos dogmas aí desse modelo que foi consolidado a partir aí do fim da União Soviética, né? Nós tivemos, até os anos 80, o Estado como um grande propulsor de desenvolvimento, especialmente em nações aqui do Sul, na própria União Soviética. E daí você vem, com as mudanças tecnológicas, você precisa ter uma flexibilização nesse controle estatal. E nós tivemos dois modelos, aí que tem as sutilezas, digamos, entre os modelos de organização da sociedade e os modelos econômicos, que os Estados Unidos vendem a ideia da teoria do choque, ou seja, tem que privatizar tudo, dar um choque, deixar o mercado livre, e o mercado livre vai se equilibrar, né? Isso aí acaba, digamos, essa preponderância ideológica liquida com a social-democracia europeia, que passa a aceitar como verdade absoluta, graças aí à conivência da academia. E nós tivemos dois modos de tratar isso. O modo chinês foi o quê? Foi identificar aqueles setores que são críticos, aqueles setores que são estratégicos, e manter controle estatal, seja através de regulação, seja através de empresas estatais. E nós tivemos o modelo soviético, que consistiu em explodir tudo. Apareceu um monte de bilionários lá e destruiu a União Soviética. E quando você olha para o Brasil, com o Fernando Henrique, usou a teoria do choque. Com o Plano Real, eles ganham uma força política, passam a ter uma desregulação sem tamanho, passam a abrir mão de todas as áreas estratégicas, a começar da energia, que o Brasil tinha uma baita de uma vantagem competitiva aí, que joga para o espaço. Telefonia, quando veio a Espanha para cá, o pessoal da Telesp, que era a estatal paulista, falou, pô, nós somos muito melhores do que eles. E esse modelo agora está sendo revisto aí por várias publicações, por uma discussão que está começando a explodir na economia mundial e não explodir na economia brasileira, aí, que continua ainda refém dessa história. Luiz Nassif, aqui no 11 News, para fechar esse debate, Boaventura Souza Santos, a palavra é sua. 2 minutos temos, querido Boaventura. É uma situação colonial que tem que ser resolvida pela libertação. Em 1973, Amílcar Cabral era um terrorista, Agostinho Neto da Luanda era um terrorista, Samora Machel era um terrorista para os portugueses e para os ocidentais todos. A partir de 25 de abril de 1974 eram heróis da libertação destes países. Não há heróis na Palestina, por enquanto, só há terroristas, porque a situação é colonial. Portanto, é uma solução anticolonial que é necessária. O Brasil não pode estar de bem com Deus e com o diabo, que é praticamente o que tem sido. Eu não sou tão adepto da diplomacia brasileira neste momento, porque há ambiguidade total numa questão colonial. Temos que saber de que lado estamos. E que estamos do lado é dos oprimidos e dos colonizados. Os colonizados são os palestinianos, que estão a pagar uma culpa que a Europa, por um bocado da Europa, e não tem culpa nenhuma do que lhe está a acontecer. Portanto, o Brasil não pode estar bem com Deus e com o diabo, porque isso é a tal ideia dos princípios que depois
vai continuar a matança, não para a matança de maneira nenhuma. É isso que eu espero. Que pare. Mas para isso é preciso uma solução anticolonial. Verdadeiramente. Preciso que os países também saibam endurecer, né? Não adianta só pedir, né, para parar, né? Eles não vão atender, né? A gente já percebeu isso. Boaventura Souza Santos, quero te agradecer muito aqui, o privilégio sempre estar diante de ti, diante da tua fala tão importante. Professor Zé Geraldo Souza Júnior, trazendo toda essa dimensão poética também aqui para o nosso debate. Luiz Nassif, vamos para mais uma rodada de Pilates agora? Olha lá, Nassif. Pode ligar o microfone, Nassif. Vamos se despedir aqui. Agradecer o carinho. Agora, em nome dos direitos humanos, eu quero fazer ginástica só no computador. O carinho de todos vocês aqui. Obrigado. Amanhã estaremos de volta mais uma vez às 11 horas, porque esse é o novo 11 News. Vocês ficam agora com a nossa abertura e fechamento. Até lá. Valeu! Um abraço.